meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém. Bom dia, irmãos. Como é bom nós estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor, que Deus possa estar nos conduzindo durante todo esse culto. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã que nós podemos cultuar o Senhor. Ainda fazemos cada um na sua casa, mas cremos que em breve estaremos juntos, louvando a Deus com os nossos irmãos presencialmente na igreja. Visita-nos, Pai, através da palavra, através dos louvores. Enche-nos do Teu Espírito, por favor, Pai. E nos ajuda a cada dia mais buscar o Senhor para saber qual é a Tua vontade sobre as nossas vidas. Nós te oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, eu me chego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor.
não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. A essência do meu louvor. Jesus, Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por mais uma vez podermos cultuar a Ti, ainda que separados fisicamente, cada um nas suas casas, cada um nos seus lares, nós podemos nos reunir para prestar culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós ainda temos de poder cultuar ao Senhor, de termos liberdade de prestar culto a Ti. Muito obrigado porque a Tua igreja, Senhor, mesmo com todas as dificuldades que a nossa nação, que o nosso estado tem passado, tem podido e conseguido prestar culto ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos dê um restante de domingo abençoado, que o Senhor nos dê uma semana abençoada e que durante essa semana nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, que nós possamos ter a oportunidade de servir outras pessoas, de servir ao Senhor, de entregar o nosso melhor a Ti e aquelas pessoas que o Senhor conceder que venham ter contato conosco durante essa semana, ó Deus. Que essa semana venha a ser uma semana onde nós possamos não somente ser abençoados, mas possamos ser abençoadores também, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pela proteção. Nenhuma palavra que nós possamos dizer é suficiente para expressar, ó Deus, a nossa gratidão a Ti. Mas ainda assim nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer em nossas vidas. Nós somos muito gratos a Ti, ó Deus, por tudo isso que o Senhor tem feito e pelo que nós temos certeza, pela fé, que o Senhor irá fazer também, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Olá, igreja. Espero que todos estejam bem em seus lares nesse momento que não podemos estar juntos, mas eu gostaria de lembrar que isso é passageiro. Já já nós estaremos em comunhão juntos novamente. E hoje eu queria conversar com vocês sobre adoração. O que é adoração? Adoração é um tema muito extenso na Bíblia, desde o princípio até o fim. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sei que eu não vou conseguir falar sobre tudo. Mas, antes de começar, eu gostaria de orar. Oremos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto, pela oportunidade, Senhor, de adorar a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua fidelidade, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos lembra
a cada dia quem Tu és, Senhor, e quem nós somos, Pai. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos que o Espírito Santo, Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor, nos encha, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, aquilo que Tu quer para nossas vidas, Pai. Isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar sobre adoração, então. O que é adoração? Quem criou a adoração? Será que o ser humano criou isso? Bom, Agostinho uma vez foi questionado sobre o que Deus fazia antes de criar todos nós, né? E a resposta dele é a de que Deus amava. Deus amava antes de tudo. E por amar, Ele nos criou. Então, nós somos convidados a amar, não porque nós queremos ou por livre e espontânea vontade, mas nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque esse amor foi doado a nós. A doação do amor de Deus nos leva a responder amando-o também. A gente só pode adorar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mas o que é adoração no meio, digamos que secular? Adoração a gente pode definir como um senso de admiração a algo grandioso, a algo magnífico, a algo divino. Quantas vezes a gente não vê pessoas que adoram bandas de artistas, jogadores de futebol, políticos, adoram coisas. Olha, tem gente que vai para a praia e aplaude o pôr do sol porque é algo magnífico e acha que aquilo ali merece o seu aplauso. A gente pode encaixar isso como uma forma de adoração. Mas é engraçado que o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nós somos propensos a criar coisas para que nós possamos adorar. Não à toa, a idolatria é um tema muito falado na Bíblia toda, desde os primórdios, desde Adão e Eva. Eu acredito, eu estava lendo um livro sobre a idolatria do coração. E o autor desse livro, ele fala que o primeiro pecado de Adão e Eva não foi a desobediência, mas foi a idolatria de si mesmo. Eles se viram com a oportunidade de ser como Deus. E essa idolatria os separou de Deus. Toda idolatria nos separa de Deus, porque Deus é o único ser que deve ser adorado. Mas o nosso coração, enganoso como é, ele sempre procura caminhos para adorar outras coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Porque o nosso coração, somente quem conhece é Deus. Nem a gente conhece tudo. Porque se a gente conhecesse, a gente não seria enganado com tanta facilidade. Então, como é que eu faço para não ser enganado pelo meu coração? E eu penso que nós devemos confiar no Espírito Santo. E nós devemos encontrar o Espírito Santo através da palavra de Deus, através de um relacionamento com Deus, através da leitura da Bíblia, através das orações, através da comunhão com os nossos irmãos. É assim que nós nos protegemos dessa grande arapuca que é a nossa vontade. Então, voltando um pouco ao que eu estava falando antes, eu queria falar sobre o que é adoração no cristianismo. A adoração no cristianismo eu posso definir como revelação e resposta. Deus está no centro da adoração cristã. E dois elementos são fundamentais para a verdadeira adoração. A revelação, mediante a qual Deus se mostra aos homens, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus é a forma que temos para conhecê-lo. E conhecê-lo como adorá-lo. Deus diz que nós devemos adorá-lo e Deus nos dá a maneira de como adorá-lo, que é a palavra de Deus. E agora a resposta pela qual o homem, afetado por esse assombro, por essa admiração por algo grandioso, responde a Deus. Martinho Lutero afirmava que conhecer a Deus é adorá-lo. E adorar a Deus é conhecê-lo. Nessa afirmativa, ele resumia os dois aspectos da adoração. Insistia também em que a adoração não é algo extra e opcional para uma pessoa piedosa, mas sim um sintoma ou expressão essencial desse conhecimento. Quando nós procuramos nos aprofundar na palavra de Deus, nós encontramos meios de adorá-lo. Mas quais são as formas onde Deus se revela a nós? Eu separei aqui 4 maneiras de onde Deus se revela a nós. A primeira é na criação. No Salmos 19:1 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, voltando ao exemplo da praia e do pôr do sol, o pôr do sol declara a glória de Deus. Então nós não devemos aplaudir o pôr do sol, mas aplaudir aquele que o criou. Adorar aquele que criou o pôr do sol. Adorar aquele que criou a chuva, que criou os montes, que criou as pessoas que estão ao nosso redor. Porque só Ele é digno de adoração. Ele é o Criador, é o grande inventor de todas as coisas. E Ele nos colocou aqui para adorá-lo como forma de... como nós também somos parte da criação. E a segunda maneira de onde Deus se revela é na palavra. No Salmos 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ora, a palavra de Deus é tudo o que a gente precisa. Se a gente seguir a palavra de Deus, a gente vai aprender a orar, a gente vai aprender a conversar com Deus, a gente vai aprender a ter um relacionamento com Deus, a gente vai aprender a se relacionar com os nossos irmãos. E é nisso que nós adoramos a Deus. O terceiro ponto é em Cristo Jesus. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Jesus veio a nós e se tornou conhecido por nós para nos salvar. Jesus era perfeito, viveu uma vida perfeita na terra, nos mostrou como nós devemos ser. Mesmo sendo difícil, a gente entende que nós devemos buscar ser como Jesus todos os dias, mesmo sendo algo quase impossível para a gente. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos santifica a cada dia. E o quarto ponto é no Espírito Santo. João 16:13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo está conosco. É muito interessante também, quando a gente estuda a palavra de Deus, é notar que no Antigo e no Novo Testamento, Deus tem vários nomes. E um desses nomes é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus se fez carne, habitou entre nós, e Ele é Deus conosco. O nosso Pai se coloca à disposição para estar ao nosso lado. Primeiro através do Filho, e agora através do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui tiveram um bom relacionamento com seus pais, mas Deus, o Criador de todas as coisas, diz que é o nosso Pai, e Ele está conosco. Ele está do seu lado. E mesmo que você ache muito difícil
render graças e adorar esse Deus todos os dias. Às vezes a gente negligencia a leitura da palavra, a oração, mas esse Deus nos dá força. Então devemos buscar essa força nesse Deus que se faz presente conosco. Então, eu queria também entrar no detalhe das palavras que são traduzidas como adoração na Bíblia. Queria analisar os termos bíblicos usados para adoração. E o primeiro termo é proskunel. O que significa isso? Significa render-se, submeter-se, prostrar-se, beijar os pés. Em João 4:23, a gente tem um exemplo do uso dessa palavra. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A adoração, nesse texto, ela é traduzida como proskunel. É aquele que se prostra diante do Pai, aquele que beija os pés do Pai. A segunda palavra é latreia, que significa serviço, culto, um serviço de obediência. Em Mateus 4:10, essa palavra aparece. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Esse culto que Satanás queria que Jesus prestasse a ele deve ser prestado somente para Deus. E Jesus diz isso nesse texto. A terceira palavra é liturgel, que significa o serviço para o povo, a liturgia, a adoração comum, o serviço sacerdotal, trabalhar para o Senhor, trabalhar na igreja. No texto do livro de Lucas, do livro de Atos, capítulo 13, de 1-2, está escrito: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Outra palavra que é usada é treskeia, que significa religião, religiosidade, adoração na vida prática. Por exemplo, controlar a língua, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas tribulações. Tiago 1:26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. E a última palavra que eu separei é sebim, que significa reverência. Em Atos 17, no capítulo 17, ele traz mais sobre essa palavra. Então, depois de dizer isso, que a adoração na Bíblia é render-se, é serviço, é adoração comum, é religiosidade, adoração na vida prática e é reverência, eu queria conversar um pouco sobre a adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração que agrada a Deus? Então, a adoração que agrada a Deus é uma adoração precisa. Frequentemente as pessoas dizem: eu gosto de pensar em Deus como. E então contam sobre o tipo de Deus que gostariam de adorar. Isso é muito perigoso, porque o tipo de Deus que a gente quer adorar não necessariamente é o Deus bíblico. É o Deus que o nosso coração produz. Esse Deus que o nosso coração produz é mais parecido conosco do que parecido com o nosso Deus, realmente. João 4 diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E essa verdade é a verdade das Escrituras. A adoração que agrada a Deus é uma adoração autêntica. A adoração deve ser genuína e sincera. O seu espírito adora a Deus. A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Usamos tanto o coração quanto a cabeça. A sinceridade do coração deve estar alinhada à verdade da palavra. Existe uma diferença entre estar comovido com uma música e ser tocado pelo Espírito. A verdadeira adoração acontece quando o seu Espírito responde a Deus.
Nós somos seres compostos de um corpo e um espírito. E esse nosso espírito deve estar ligado ao Espírito de Deus. O nosso espírito adora a Deus. Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No nosso espírito e pautado na verdade, que é a palavra de Deus. Tem um livro chamado Cristianismo Equilibrado. O autor desse livro fala que o cristão ele tem que estar não no meio das coisas. Não tem que ser nem um pouco à direita, nem um pouco à esquerda. Mas ele tem que ser extremamente à direita e extremamente à esquerda. Ele tem que estar nos dois pontos. Porque estando nos dois pontos, ele anda em equilíbrio. Então, se ele é conservador na questão da moral, da ética, da palavra de Deus, ele tem que ser extremamente conservador. Mas ele também tem que ser extremamente piedoso. Ele tem que ser o primeiro a ajudar aqueles que precisam. No nosso momento de sociedade, é bem comum nessa polarização que a gente vive, ver pessoas de um lado e pessoas de outro, lutando contra uma e contra a outra. E onde é o papel do cristão? O papel do cristão deve ser mais à direita do que as pessoas da direita, a ponto delas não conseguirem ser ter um sentido tão moral quanto o teu, ou tão ético, e mais à esquerda do que as pessoas da esquerda, porque elas nunca vão ser tão piedosas quanto você, porque você aprendeu a ser piedoso a partir da palavra de Deus. A adoração que agrada a Deus é uma adoração atenta. Devemos evitar vãs repetições e uma adoração descuidada ou mecanizada. A gente tem que tomar cuidado para aquele momento de culto em nossas igrejas ou em nossas casas, nós não estejamos apenas repetindo aquilo que a gente sempre fez. Nós devemos adorar a Deus com atenção. Nós devemos adorar a Deus com autenticidade. Então, essa parte mecanizada, ela não faz parte de uma adoração verdadeira. Ela não agrada a Deus, porque às vezes parece que a gente está fazendo por fazer. Está fazendo uma coisa porque a gente foi ensinado a fazer aquela coisa. E muitas vezes a gente está fazendo isso com medo de acontecer algo que a gente não deseja, porque a gente aprendeu assim. Nós devemos ter coragem de tentar fazer algo diferente todos os dias, de nos doar mais. Ora, Deus não quer uma parte da gente. Deus nos quer por inteiro. E o Deus que criou todas as coisas, nos criou e nos fez imagem e semelhança dele. Ora, existem tantas coisas no mundo e essas coisas são tão diferentes que nos leva a constatar que o nosso Deus é o ser mais criativo de todos os tempos. Sempre existiu. Não existe nada tão criativo quanto ele. E ele nos criou com capacidade de sermos criativos. Então eu digo que você, meu irmão, você pode fazer coisas que você não imagina que pode fazer hoje. Você tem criatividade, Deus te fez uma pessoa criativa. Então adore a Deus, se superando todos os dias. E por último aqui, a adoração que agrada a Deus é uma adoração prática. Adorar exige esforço e energia de prática. Adorar a Deus custa tudo que você tem. Em Lucas 10, 27 diz: Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Deus quer tudo que você tem. Tudo mesmo. Não quer uma parte. Ele sabe que você pode dar tudo e é isso que ele quer. Eu lembro da musiquinha das crianças que diz toque, 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 alguém bate a porta. Que o mal quer só um lugarzinho.
E muitas vezes esse lugarzinho está ocupado por nós mesmos. Nós somos os reis de nossas vidas. Mas Deus quer tudo de nós. Ele quer a casa toda. E é isso que devemos dar para Ele. Nós devemos sair desse trono que existe no nosso coração. E devemos dar esse trono ao nosso Deus e adorá-lo. E para fechar, eu queria conversar sobre o local de adoração. Onde adorar. E para isso eu queria ler o texto de João no capítulo 4. Que é o texto da mulher samaritana. E diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Eram-lhe necessários passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhes perguntou: como o Senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde que pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, como eu queria te falar, o questionamento é onde adorar. Os samaritanos diziam que devia adorar no Monte Gerizim. Os judeus diziam que o lugar de adoração era Jerusalém. Mas Cristo apresenta um novo caminho. Cristo diz que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse antes, o nosso espírito deve adorar a Deus. E como a gente sabe como adorar a Deus? Através da palavra, através da verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, o local de adoração não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Não é nem no nosso quarto, não é nem na igreja, não é nem na rua, no nosso trabalho. O local de adoração é em Cristo Jesus. Nós podemos adorá-lo estando em qualquer desses lugares, mas a nossa mente
o nosso coração, o nosso espírito devem estar fixados em Cristo Jesus. E é isso, essa mensagem que eu queria trazer para a igreja hoje. Que nós devemos adorar o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos colocou dentro desse amor. Deus amava antes de todas as coisas. E Deus nos criou porque Ele amava e nos deu a oportunidade de participar desse amor. Nós devemos viver em comunhão para demonstrar aquilo que Cristo disse. Que nós temos que ser um como Ele é em Cristo. Como Ele e o Pai é. Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Quero é estar mais junto a ti.
continuar orando. Alguns pedidos que foram feitos na quarta-feira sobre vida profissional e a questão da nossa saúde. A gente vai estar orando por isso e também pela nossa obra missionária, que a gente está levantando recursos através das cestas. Alguns irmãos estão fazendo doações pontuais e esse mês a gente quer investir um pouco mais em missões. Então, vamos orar por isso também. Deus, nós queremos colocar todos os nossos pedidos nas Tuas mãos, pela recuperação da saúde das pessoas que amamos. Pai, pela recuperação da saúde emocional daqueles que estão em luto. Pedimos pelos nossos missionários no campo. Pedimos por aqueles que, porventura, estão sozinhos em casa, isolados, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai. Pedimos pelos cientistas, pelos pesquisadores que estão procurando cura para essa doença que assola o mundo, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, ó Pai, que essa solução possa vir logo. Pedimos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão passando por um tempo difícil financeiro, Senhor. Tem misericórdia dos nossos irmãos, mas nos ajuda a ter olhar de compaixão também para saber como podemos apoiá-los, ó Pai. Ó Senhor, agradecemos porque, independente das circunstâncias da vida, sabemos que o Senhor nunca nos abandona, que o Senhor permanece com o controle de tudo, que o Senhor cuida de cada vida de forma integral. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja, porque o Senhor tem cuidado de cada um, ó Pai. Obrigado porque nesse tempo de pandemia, que seria um tempo complexo para as instituições religiosas, podemos ver o quanto o Senhor tem abençoado através dos irmãos que se compadecem com a necessidade de outros irmãos. Obrigado, Senhor. Visita as famílias da nossa igreja, visita, Senhor, cada casa nessa manhã, cada pessoa que está participando desse culto. Por favor, Pai, abençoa essa pessoa. Muda a perspectiva caso esteja desanimada, Senhor. E Senhor, que em nome de Jesus possamos sempre lembrar que o Senhor consegue cuidar melhor de nós do que nós mesmos. Tem misericórdia de nós. Receba a nossa oração, o nosso pedido, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.